Pois é, e um dos principais instrumentos para coibir acidentes e mortes no trânsito é a Lei Seca. E justamente para falar sobre ela, eu converso aqui na bancada do Jornal da Justiça, primeira edição, com o advogado Jackson Domênico. Muito boa tarde, obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje. Bem, doutor, eu começo perguntando o que diz o Código de Trânsito? A lei, a tolerância de fato é zero. Ninguém pode beber nada de álcool e dirigir? É isso mesmo? Perfeito, Alessandro. Primeiro, boa tarde a você, boa tarde a quem está nos acompanhando. E a tolerância, efetivamente, é zero. E quem agir com imprudência e tomar álcool ou as substâncias que levem ao mesmo efeito, será penalizado por isso. Agora, eu queria que o senhor explicasse, porque existe uma diferença, né, da quantidade de álcool que a pessoa ingere para ser classificado como infração de trânsito ou crime. Como é que fica isso? Como estamos falando, a tolerância é zero. E o grande ponto que principalmente acontece nessa época é a questão do bafômetro, que é a forma mais comum de aferir isso. Então, a pergunta que fica para nós, é obrigado a fazer o teste do bafômetro? Via de regra, não. Por quê? Porque nós temos o princípio da inocência, assegurado constitucionalmente, que não te obriga a fazer o teste do bafômetro. Mas você vai ter implicações se você não fizer o teste. Como, por exemplo, a retenção da carteira de motorista ou até a apreensão do veículo. E, dependendo da circunstância, ainda a condução da pessoa aos órgãos policiais. Tá, tudo bem. A pessoa não é obrigada a fazer o teste do bafômetro, mas só o teste do bafômetro é que vai vai ficar só a partir do teste do bafômetro que vai ficar comprovado se ela está com aquela quantidade não permitida de álcool no sangue, quer dizer, nenhuma quantidade é permitida. Mas é a partir daquele teste do bafômetro que vai ser aferido se ela cometeu o tipo de crime, quer dizer, ela vai ser qualificada como criminosa, ou se ela cometeu uma infração de trânsito, é isso, doutor? Porque para ela responder criminalmente ou administrativamente, existe essa diferença? Sim, existe. Mas veja o seguinte, o bafômetro é o que aproxima mais da realidade e o que dá o resultado com mais precisão. Mas, se não fizer o teste do bafômetro, tem outras formas de aferir se a pessoa está embriagada ou não. Por exemplo, se ela estiver com os olhos vermelhos. Exato. Se ela não tiver com a qualidade do equilíbrio dela tão apropriado. Então, ela está com equilíbrio facultado, digamos assim. Entendi. Então, se acontecer pontos dessa natureza, são outras formas de identificar que a pessoa está alcoolizada. Então, quer dizer, ela pode se recusar a fazer o teste do bafômetro, mas ela pode ser obrigada, ela pode ser levada à delegacia, é isso? Perfeitamente. Ela é tanto levada à delegacia, quanto a sua carteira de habilitação pode ficar retida. Então, esses são os pontos principais. E aferido, chegada à conclusão que a pessoa desrespeitou a lei seca, ou seja, estava consumindo bebida alcoólica, ela será penalizada. Quais são essas penalidades? São duas as principais. A primeira dela, ou podemos pontuar a do artigo 277, ou também a criminal do 306, ambas do Código Penal. Então, uma penalidade é de natureza administrativa, propriamente dita, que é aquela que acontece no Detran. Retenção da carteira, pagamento de multa, o veículo retido, etc. E a outra é da natureza criminal, que pode ser uma prisão simples ou pode ser uma multa. Aí depende como ficar configurado, as quantidades, etc. E num caso mais grave ainda, numa fatalidade, quer dizer, a pessoa, vamos pensar numa situação ainda pior, a pessoa ingeriu a bebida alcoólica, assumiu o risco de pegar no veículo, de dirigir e cometeu esse crime e, por acaso, ainda atropelou, matou alguém. A situação se complica ainda. Se complica muito. Sobremaneira. Porque além de responder às penalidades básicas, ela vai responder pelo crime cometido. De homicídio. De homicídio, se for o caso, nas suas variáveis. Então, podendo pegar as penas mais graves, que é, por exemplo, uma prisão efetivamente sem qualquer liberdade, facultada qualquer liberdade. Agora, só para a gente encerrar, é possível que essa pessoa que foi flagrada
nessa fiscalização da lei seca? É possível que ela recorra de uma multa, por Sim, exemplo? e como advogado sempre vou falar isso, sempre pode recorrer. Mas, precisamente, existem os recursos administrativos junto ao DETRAN e, dependendo da gravidade, os recursos judiciais. Ou seja, houve arbitrariedade, vai comportar as duas formas. Administrativamente, não solucionado administrativamente, judicialmente. Ou judicialmente, diretamente, dependendo da gravidade com que a situação se comportar. Mas o mais importante é não beber e dirigir, né, doutor? Perfeito. Aí evita qualquer problema. E preserva a vida de todo mundo. De todo mundo. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações. Obrigado.